Toda teoria do cômico sofre objeção por parte de seus críticos quanto ao escopo dela. Sua definição desconsidera o que é essencial ao cômico, abre aspas. O cômico baseia-se no contraste entre as ideias, fecha aspas, abre aspas, sim, na medida em que esses contrastes produza um efeito cômico e não de outra qualquer natureza, fecha aspas. Abre aspas, o sentimento do cômico origina-se do desapontamento de uma expectativa, fecha aspas, abre aspas, sim, a não ser que o desapontamento seja de fato doloroso, fecha aspas. Sem dúvida, as objeções são justificáveis, mas deveremos superestimá-las apenas se concluirmos que o traço essencial do cômico escapou até aqui à detecção, o que prejudica a validade universal dessas definições são as condições indispensáveis para a geração do prazer cômico, mas não necessitamos pesquisar nelas a essência do cômico. De qualquer modo, só será fácil descartarmos as objeções e esclarecermos as contradições nas definições, desde que suponhamos que a origem do prazer cômico está na comparação da diferença entre duas despesas. O prazer cômico e o efeito pelo qual é conhecido, o riso, só se manifestam se essa diferença não é utilizável e, pois, capaz de descarga. Não obtemos qualquer efeito gratificante, mas no máximo transitório, sentimento de prazer no qual não emerge a característica do cômico. Se a diferença é transferida para outro uso, tão logo seja reconhecida. Assim como artifícios especiais têm que ser adotados no caso dos xistes para impedir a utilização em outra parte da despesa, reconhecida como supérflua, também o prazer cômico só aparecerá em circunstâncias que garantam essa mesma condição. Por esta razão, sendo extraordinariamente numerosas as ocasiões em nossa vida ideacional onde ocorrem tais diferenças na despesa, são relativamente bastante raras as ocasiões em que o cômico emerge dessas diferenças. Duas observações impõem-se a quem quer que estude, mesmo superficialmente, as condições da geração do cômico, a partir da diferença na despesa. Primeiro, há casos em que o cômico aparece habitualmente e como que por força da necessidade, e inversamente a outros casos em que parece inteiramente dependente das circunstâncias e do ponto de vista do observador. Mas, em segundo lugar, diferenças extraordinariamente grandes com frequência conseguem vencer as condições desfavoráveis, de modo que o cômico emerge apesar delas. Em conexão com a primeira dessas observações, seria possível estabelecer duas classes travessão, a inevitavelmente cômica e a ocasionalmente cômica travessão, embora devamos estar preparados para, desde o início, renunciar à esperança de descobrir a inevitabilidade do cômico da primeira classe, livre de exceções. Seria tentador investigar as condições determinantes das duas classes.
As condições, algumas das quais reunimos como o isolamento da situação cômica, aplicam-se essencialmente à segunda classe. Uma análise mais detida revela os seguintes fatos: a condição mais favorável para a produção do prazer cômico é geralmente uma disposição eufórica em que se está inclinado a rir. Em uma euforia produzida toxicamente, quase tudo parece cômico, provavelmente pela comparação com a despesa no estado normal. De fato, o cômico e todos os métodos similares de obtenção de prazer da atividade mental não são mais que maneiras de restabelecer disposição prazenteira. Travessão: euforia a partir de um único ponto de abordagem quando ela não se apresenta como disposição geral da psique. B. Um efeito similarmente favorável é produzido por uma expectativa do cômico ao se estar em harmonia com o prazer. Por essa razão, se a intenção de tornar algo cômico é comunicada a alguém, são suficientes diferenças de grau tão baixo que nem seriam notadas se ocorressem involuntariamente na experiência dessa pessoa. Quem quer que se disponha a ler um livro cômico ou vá ao teatro assistir a uma comédia deve a esta intenção sua capacidade de rir de coisas que dificilmente lhe pareceriam cômicas em sua vida normal. Em último recurso está a recordação de ter rido e a expectativa de rir, de modo que rimos ao ver o ator cômico chegar ao palco antes que esse último possa ter envidado algum esforço por fazer-nos rir. Por essa razão, sentimos-nos envergonhados de ter rido de tal peça depois que ela acaba. C. As condições desfavoráveis para o cômico procedem do tipo de atividade mental em que uma pessoa particular se ocupa no momento. O trabalho imaginativo ou intelectual, demandando a sérios objetivos, interfere com a capacidade de catexia para a descarga. Travessão: catexia que a elaboração requer para seu deslocamento, de modo que apenas diferenças inesperadamente grandes na despesa são capazes de fazer irromper o prazer cômico. Especialmente desfavoráveis para o cômico são todos os tipos de processos intelectuais, suficientemente remotos do que é perceptual para fazer chegar a um fim a mimética ideacional. Não há lugar deixado para o cômico na reflexão abstrata, exceto quando esse modo de pensamento é repentinamente interrompido. D. A oportunidade de liberação do prazer cômico desaparece também se a atenção focalizar precisamente a comparação da qual o cômico pode emergir. Em tais circunstâncias, o que teria de outra forma sido o mais seguro dos efeitos cômicos perde sua força. Um movimento ou função não pode ser cômico para uma pessoa cujo interesse se dirija para a comparação dele com um padrão que se tem anteriormente em mente. Assim, o examinador não acha cômico o nonsense que o candidato produziu em sua ignorância. Isso o irrita, enquanto os colegas do candidato, mais interessados na sorte que ele há de ter
do que no quanto ele sabia, divertem-se francamente com o mesmo nonsense. Um instrutor de ginástica ou dança dificilmente atenta para o cômico nos movimentos de seus alunos, e um sacerdote desconsidera inteiramente o cômico nas fraquezas humanas, enquanto um escritor de comédias poderá trazê-las à luz com grande efetividade. O processo cômico não suporta ser hipercatexado pela atenção. Deve poder tomar seu curso, passando inadvertido travessão a este respeito. Incidentalmente, comporta-se como os xistes. Seria, entretanto, contraditório com a nomenclatura de processos da consciência que utilizei com boas razões em A Interpretação de Sonhos, se procurasse considerar o processo cômico como necessariamente inconsciente. Antes, faz parte do pré-consciente, e tais processos que se desenvolvem no pré-consciente, mas carecem da catexia da atenção, a qual está conectada à consciência, podem adequadamente receber o nome de automáticos. O processo de comparar despesas deve continuar sendo automático se lhe cabe produzir prazer cômico. E o cômico sofre interferência se a situação da qual deve se desenvolver origina, ao mesmo tempo, a liberação de um forte afeto. Em tal caso, uma descarga da diferença operativa é, via de regra, fora de questão. Os afetos, disposição e atitude do indivíduo em que cada caso particular fazem compreensível que o cômico surja e se esvaia de acordo com o ponto de vista de cada pessoa particular, só havendo em casos excepcionais um cômico absoluto. A contingência ou a relatividade do cômico é, portanto, muito maior que a do xiste, que nunca ocorre em função da própria concordância, mas é invariavelmente feito, e no qual as condições sob as quais pode encontrar aceitação são observáveis no momento em que é construído. A geração do afeto é a mais intensa de todas as condições que interferem no cômico, e sua importância a esse respeito tem sido universalmente reconhecida. Por esta razão, tem-se dito que o sentimento cômico nasce com mais facilidade em casos mais ou menos indiferentes, onde não estejam envolvidos fortemente sentimentos e interesses, mas precisamente nos casos onde há uma liberação de afeto, pode-se observar uma diferença particularmente forte na despesa produzida pelo automatismo da liberação. Quando o coronel Butler responde às advertências de Octávio, exclamando com um riso amargurado agradecimentos da Casa da Áustria, sua amargura não o impede de rir. O riso aplica-se à lembrança do desapontamento que acredita ter sofrido. Por outro lado, a magnitude desse desapontamento não pode ser retratada de modo mais impressionante por um dramaturgo que pela demonstração de sua capacidade de impor a si mesmo um riso em meio à tempestade dos sentimentos liberados.
Inclino-me a pensar que essa explicação é aplicável a todos os casos onde o riso ocorre em circunstâncias não gratificantes, acompanhado de emoções intensamente dolorosas ou tensas. Se acrescento agora que a geração do prazer cômico pode ser encorajada por algumas outras circunstâncias agradáveis, acompanhantes como se por uma espécie de efeito de contágio, abre parênteses, operado da mesma forma que o princípio do prazer preliminar nos xistes tendenciosos, fecha parênteses, teremos mencionado condições que governam o prazer cômico, bastantes para nossos propósitos, embora não tenhamos de certo arrolado todas elas. Podemos então constatar que essas condições, tanto quanto a inconstância e a contingência do efeito cômico, não podem ser explicadas tão facilmente por qualquer outra hipótese diferente da derivação do efeito cômico da descarga de uma diferença que, sob as mais variáveis circunstâncias, poderia ser utilizada de outra forma. O cômico da sexualidade e da obscenidade mereceria consideração mais detalhada, mas podemos apenas aflorá-lo aqui com alguns comentários. O ponto de partida seria, uma vez mais, como no caso dos xistes obscenos, em desnudamento, um desnudamento eventual. Tem em nós um efeito cômico porque comparamos a facilidade com que desfrutamos essa visão com a grande despesa que, de outro modo, nos seria solicitada para atingir esse fim. Assim, o caso se aproxima do inocentemente cômico, mas é mais simples. Todo desnudamento de uma terceira pessoa nos faz espectadores, ou audiência no caso do smut, e equivale a tornar cômica a pessoa desnudada. Verificamos que é tarefa dos xistes tomar o lugar do smut, abrindo novamente o acesso a uma fonte perdida de prazer cômico. Oposto a isso, o presenciamento de um desnudamento não é um caso de cômico para a testemunha, porque seu próprio esforço em fazer isso veda-lhe a condição determinante do prazer cômico. Nada resta além do prazer sexual, do que é visto. Se a testemunha o descreve a alguém, a pessoa que foi testemunhada torna-se cômica outra vez, porque predomina o sentido de que a última omitiu a despesa necessária para ocultar sua intimidade. Fora isto, as esferas da sexualidade e da obscenidade oferecem a maior ocasião para a obtenção do prazer cômico, juntamente com uma agradável excitação sexual, pois elas podem mostrar os seres humanos em sua dependência das funções corporais, degradação, ou podem revelar os requisitos físicos subjacentes à proclamação do amor mental, desmascaramento. Bastante surpreendentemente encontramos no encantador e sugestivo volume de Bergson, Le Rire, um convite a que procuremos uma compreensão do cômico em sua psicogênese.
Já entramos em contato com as fórmulas de Bergson para captar as características do cômico, abre aspas, Mechanisation de la vie, fecha aspas, abre aspas, substitution quelconque de el artificial ao natural, fecha aspas. Percorre ele um curso plausível de pensamentos desde o automatismo até o autômato e tenta atribuir inúmeros efeitos cômicos a esmaecidas recordações de um brinquedo infantil. Nesta conexão chega, em certo momento, a um ponto de vista que, é verdade, ele logo abandona. Esforça-se por explicar o cômico como um efeito posterior das alegrias da infância. Abre aspas. Peut-être même devrions nous pousser la simplification plus loin encore, remonter à nos souvenirs les plus anciens, chercher dans les jeux qui amuseront l'enfant la première ébauche des combinaisons qui font rire. Il homme trop souvent sur toutes nos méconnaissances ce qu'il y a d'encore enfantin, pour ainsi dire, dans la plupart de nos émotions joyeuses, fecha aspas, Bergson, 1900. Já que referimos os xistes aos jogos infantis com palavras e pensamentos que tenham sido frustrados pela crítica racional, não podemos deixar de nos sentir tentados a investigar as raízes infantis das quais Bergson suspeita também no caso do cômico. Efetivamente, se examinamos a relação do cômico com a criança, encontramos inúmeras conexões que parecem promissoras. As próprias crianças nunca nos parecem cômicas de qualquer modo, embora sua natureza satisfaça todas as condições que, comparadas à nossa própria natureza, produzem uma diferença cômica. A despesa excessiva no movimento, tanto quanto a pequena despesa intelectual, o domínio das funções mentais pelas corporais e outras características. Uma criança só produz um efeito cômico em nós quando se conduz não como uma criança, mas como um adulto sério, produzindo então o mesmo efeito que outras pessoas que se disfarçassem. Mas, na medida em que permanece fiel à sua natureza infantil, sua percepção fornece-nos um prazer puro, que talvez nos evoque levemente o cômico. Nós o chamamos ingênua, na medida em que demonstra faltar-lhe inibição. E descrevemos como ingenuamente cômicas suas enunciações que, em outra pessoa, deveriam ser julgadas obscenidades ou xistes. Por outro lado, as crianças carecem do sentimento cômico. A asserção parece simplesmente dizer que tal sentimento, como muitas outras coisas, só se inicia em certo ponto do curso de desenvolvimento mental. Isso não seria absolutamente surpreendente, em especial quando se tem que admitir que tal sentimento já segue claramente em uma idade que devemos considerar como infantil. Não bastante pode demonstrar que a asserção de que falta
As crianças, o sentimento do cômico contém mais que elementos auto-evidentes. Em primeiro lugar, é fácil verificar que não poderia ser de outra forma se está correta nossa concepção que deriva o sentimento cômico de uma diferença na despesa originária do processo de compreensão de uma outra pessoa. Tomemos novamente o cômico no movimento como exemplo. A comparação que fornece a diferença exprime-se, abre parênteses, estabelecida em fórmulas conscientes, fecha parênteses. Assim o fazê-le, assim devo fazê-lo, assim o faço. Mas uma criança não dispõe do padrão contido na segunda sentença, compreende simplesmente por imitação. Ele o faz exatamente da mesma maneira. A educação da criança apresenta-lhe um padrão. Assim se deve fazer. Se agora ele utiliza o padrão ao fazer a comparação, concluirá facilmente. Ele não o faz certo e eu posso fazê-lo melhor. Neste caso, ri-se de outra pessoa, no sentimento de sua própria superioridade. Nada nos impede de derivar esse riso também de uma diferença na despesa, mas analogamente aos casos em que rimos de pessoas que encontramos, podemos inferir que o sentimento cômico não está presente no riso de superioridade da criança. Esse é um riso de puro prazer. Em nosso próprio caso, quando fazemos um juízo nítido de nossa própria superioridade, simplesmente sorrimos em vez de rir, ou se rimos, podemos, apesar disso, distinguir a conscientização de nossa superioridade da comicidade que nos faz rir. É provavelmente correto dizer que as crianças riem de puro prazer, em uma variedade de circunstâncias que sentimos cômicas e das quais não podemos achar o motivo, enquanto que os motivos da criança são claros e podem ser formulados. Por exemplo, se alguém escorrega na rua e cai, rimo-nos porque a impressão, travessão, não sabemos por que, travessão, é cômica. Uma criança ri no mesmo caso devido a um sentimento de superioridade ou Schadenfreude. Abre aspas, você caiu e eu não, fecha aspas. Certos motivos de prazer das crianças parecem perdidos para nós adultos, e ao contrário, nas mesmas circunstâncias, temos um sentimento cômico em substituição ao perdido. Se pudesse generalizar, seria muito atraente colocar a característica específica do cômico que estamos procurando em um despertar da infância, travessão. Considerar o cômico como o último riso da infância, restabelecido. Podia-se então dizer, abre aspas, rio-me da diferença da despesa entre uma outra pessoa e eu próprio cada vez que redescubro a criança nela, fecha aspas. Ou, posto mais exatamente, a completa comparação que leva ao cômico seria, abre aspas, assim ele o faz, travessão, eu o faço de outro modo, travessão. Ele o faz como eu costumava fazê-lo em criança, fecha aspas. Assim, o riso se aplicaria à comparação entre o ego do adulto e o ego da criança,
Mesmo a falta de uniformidade na diferença cômica, travessão. O fato de que me parece cômico é uma despesa ora maior, ora menor. Travessão se adequaria ao determinante infantil. De fato, o que é cômico o é invariavelmente do lado do infantil. Isso não é contraditado pelo fato de que, quando as próprias crianças são objeto da comparação, elas não me dão uma impressão cômica, mas puramente agradável. Nem é contraditado porque a comparação com o infantil apenas produz um efeito cômico quando qualquer outro uso da diferença é evitado, pois essas são matérias referentes às condições que controlam a descarga. O que quer que coloque um processo psíquico em conexão com outros opera contra a descarga da catexia excessiva e a põe a serviço de outro uso. O que quer que isole um ato psíquico encoraja a descarga. Uma atitude consciente para com as crianças como objetos da comparação impossibilita, portanto, a descarga necessária ao prazer cômico. Somente quando a catexia é pré-consciente, há uma aproximação com o isolamento tal que, incidentalmente, podemos atribuí-la aos processos mentais. Também nas crianças. O acréscimo à comparação, abre parênteses, assim o fiz também quando criança, fecha parênteses, da qual deriva o efeito cômico, só entraria assim em consideração na medida em que estivessem envolvidas diferenças de magnitude médias e nenhum outro nexo pudesse se apoderar do excesso liberado. Se prosseguíssemos com nossa tentativa de descobrir a essência do cômico em uma conexão pré-consciente com o infantil, devemos dar um passo além de Bergson e admitir que a comparação não necessita, para produzir o cômico, despertar os antigos prazeres e o jogo infantil. Bastará para isso tocar na natureza infantil em geral e talvez mesmo no sofrimento infantil. Aqui nos afastamos de Bergson, mas permanecemos em concordância com nós próprios. Ao conectarmos o prazer cômico não a um prazer recordado, mas, novamente, a uma comparação. Pode ser que os casos da primeira espécie, conectados ao prazer recordado, coincidam com o irresistível e invariavelmente cômico. Recordemos neste ponto o esquema em que detalhávamos anteriormente as várias possibilidades cômicas. Dizíamos que a diferença cômica era encontrada alternativamente: a. por uma comparação entre uma outra pessoa e eu, b. por uma comparação inteiramente no interior da outra pessoa, c. por uma comparação inteiramente no interior do eu. No primeiro destes casos, a outra pessoa me apareceria como uma criança. No segundo, ela se reduziria à criança. No terceiro, eu descobriria a criança em mim. O primeiro caso incluiria o cômico do movimento e da forma do funcionamento mental e do caráter. Os fatores infantis correspondentes seriam o impulso ao movimento e o desenvolvimento moral e mental inferior da criança. Assim, por exemplo, uma pessoa estúpida seria cômica para mim na medida em que me lembrasse uma criança preguiçosa, e seria uma má pessoa se me lembrasse uma criança mal comportada.
Só se poderia falar de um prazer infantil perdido para o adulto no caso em que a própria alegria da criança no movimento fosse envolvida